Salve, salve galera, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Bet do Dia. Achou que não ia ter jogo para apostar nessa segunda? Achou errado, tá? Porque tem duelo de tricolores pelo Campeonato Brasileiro da Série A, São Paulo e Fluminense. A gente vai começar a analisar esse jogo agora e com ele, Matheus Montenegro. Fala Fábio, fala meus queridos, vamos que vamos. Duelo de tricolor paulista contra tricolor carioca, um jogaço nessa segunda-feira, né? Normalmente a gente não tá muito habituado, a segunda ser um dia de bons jogos, né? Mas temos sim Série A do Brasileirão. Vamos trazer uma análise estatística, um embasamento do contexto que chegam essas duas equipes para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. É isso, o jogo vai ser lá no Morumbis, né? Pela sexta rodada, né? Fechando essa sexta rodada. Claro que tem muitos jogos que foram adiados, né? Os jogos dos times gaúchos, mas dos jogos que vão acontecer aí nesse final de semana, esse jogo da segunda fecha essa sexta rodada do Brasileirão da Série A, segunda, 13 de maio, às 8 horas da noite. Matheus, dois times que estiveram no Chile no meio de semana e conseguiram vitórias. Pois é, né? Duas equipes que jogaram competições continentais no meio de semana, né? Os dois disputando o Copa Libertadores, né? E agora vamos ver como chegam para esse confronto em termos de números, beleza? O São Paulo, que desde a mudança de treinador vem muito bem, cresceu demais desde que Thiago Carpini saiu e o Zubeldia assumiu o comando da equipe. Nos últimos 5 jogos não perdeu nenhum, 4 vitórias e um empate. No Campeonato Brasileiro está em 8º com 7 pontos. Já o Fluminense no Brasileirão não vem tão bem, né? É apenas o 16º colocado com 5 pontos marcados. Mas vale salientar que vem de uma vitória, uma grande vitória, podemos dizer, pelo que foi o confronto. Não jogou tão bem assim, mas fez o resultado, né? O que importa no final das contas é a vitória, né? Não jogou bem contra o Colo-Colo, a equipe chilena dominou a partida, mas saiu com a vitória. E o Fluminense, que esse ano está um pouco aquém das expectativas, né? O time que é o atual campeão da Libertadores, vinha de uma grande temporada, contratou o Thiago Silva agora, quem sabe não deu um ânimo maior aí para a equipe tricolor carioca, certo? Vamos ver os padrões das equipes agora, Fábio? É isso, vamos lá. O São Paulo que vem marcando muitos gols, né? Com o Zubeldia, né? Nos últimos 6 jogos, inclusive 6 jogos com ele, em 5 o São Paulo fez pelo menos 2 gols em cada partida. E nos últimos 3, né? Foi pelo menos 2 gols, né? Sim. 3 vitórias por 3-1 do tricolor paulista. Já o Fluminense tem uma tendência de abrir o marcador, né? Em 7 das suas últimas 9 partidas, fez o primeiro gol do jogo, né? Abriu o placar. Já nos confrontos diretos, Matheus, jogando lá em São Paulo, lá no Morumbi, agora Morumbis, o Fluminense só tem uma vitória nos últimos 9 confrontos contra o São Paulo. Pois é, e eu gostaria de destacar 2 coisas aqui. Primeiramente, quando a gente fala de Fluminense, a gente tem que falar de Fernando Diniz, que tem um estilo de jogo muito diferente e que sempre é propenso para gols. Então a gente já abre o olho para o mercado de gols, certo? Inclusive essa questão do Fluminense abrir o placar vem muito desse estilo de jogo, de pressionar o adversário desde o início, né? Então imaginemos que contra um São Paulo que vem muito bem ofensivamente nas últimas partidas, teremos um cenário positivo em termos de gols. Em relação a essa última estatística, Fábio, que você trouxe de confrontos diretos, o Fluminense ele não vem bem atuando fora de casa, isso também se reflete nessa temporada. O Fluminense atuando como visitante, ele não vem muito bem. Nos últimos 9 jogos, só ganhou 2. É bem verdade, foram os últimos 2 jogos. Mas aqui a gente tem que relativizar um pouco por quê. Ele venceu o Colo-Colo jogando mal, né? Conseguiu a vitória, que é o importante, beleza, mas não apresentou um bom futebol. E a outra vitória atuando como visitante foi contra o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil, que o jogo não foi no Maranhão, foi no Espírito Santo. Então, foi praticamente jogando em casa, né? Um campo neutro. Então, o Fluminense atuando como visitante no Brasileirão, por exemplo, ele não venceu nenhum ainda, certo? Então, vamos agora chamar o Momento Bet Nacional para trazer esse embasamento estatístico em termos de odds. E a última vez que o Fluminense foi até São Paulo, sofreu 3-0 pro Corinthians. Pois é, né? Ressuscitou o Corinthians Ressuscitou até, o Corinthians. Favoritismo do tricolor paulista. Sim. Né? Mais uma odd até interessante, mas apostar na vitória também... Eu tenho o meu pé atrás. Pois é, acredito que sim, o São Paulo é favorito para esse confronto, mas muito pouco. Inclusive, acredito que essas odds elas deveriam estar um pouquinho mais niveladas, né? Eventualmente ali um 2.2, 2.3 para o São Paulo, porque aí a gente conseguiria buscar eventualmente o empate anula aposta do São Paulo, né? Que imagino que seja favorito para esse jogo. Arrasta um pouquinho lá para baixo, produção, por favor, busca o empate anula aposta do São Paulo. Mas aqui a gente se protegeria no empate, pelo menos, né? Porque... Sim. Imagino que existe o favoritismo do São Paulo, mas não tanto assim, tem o meu pé atrás. Mas só paga 1,37 o empate anula aposta. É uma odd muito baixa. A recomendação aí nessa aposta seria se você fizer uma dupla, uma tripla ou uma múltipla. Mas em termos de aposta simples, não recomendo. Então vamos abrir os olhos para gols, né? Porque a gente trouxe aqui um embasamento que condiciona para o apostador uma tendência muito alta de gols para esse confronto. O São Paulo vem marcando muitos gols, né? O Fluminense também é um time que sempre deixa o seu gol, né? Até pelo estilo de jogo que tem, a gente já falou sobre isso aqui. Então, Matheus,
Tu acha que é mais seguro que ambas marcam pelo menos 2 gols? Eu diria que é até difícil, sabia, Fábio? Pelo que as equipes vêm apresentando ultimamente, a gente vai trazer essas duas opções e aí cabe ao apostador decidir qual ele acredita que vale mais a pena. Mas realmente vamos focar numa tendência de sair gols, né? Então eu vou destacar aqui o mais de 2 gols, certo? Que se sair exatamente 2 gols, você está protegido. A gente tem a opção ali do mais de 2,5 gols, pagando muito bem, 2,27. Mas eu recomendo o mais de 2 gols, porque se sair exatamente 2 gols, você está protegido, você não perde dinheiro. No mais de 2,5 gols, tem que sair pelo menos 3 para você lucrar. Se o jogo terminar 1-1 ou 2-0 para um dos lados, na opção do mais 2,5 é head para o apostador. Na opção do mais 2, você está protegido. Então fica essa recomendação que é um pouco mais segura. Outra alternativa que a gente traz é o ambas marcam, né? Que inclusive imagino que vai acontecer para esse confronto. Meu palpite aqui seria 1-1 ou 2-1 para o São Paulo nesse jogo. E aqui a gente tem um odd mais alto, esse é o ponto, 2,08. Por quê? Porque a Bet Nacional está precificando o São Paulo com muito favoritismo. Então não se imagina muito que o Fluminense vai conseguir deixar o seu gol. Mas levando em consideração o estilo de jogo de Fernando Diniz, que pode inclusive vir empolgado para esse confronto pela boa vitória atuando fora de casa, mesmo tendo jogado mal, conquistou a vitória, né? Então imagino que o Fluminense vá sim deixar o seu golzinho ali nesse confronto. Então ambas marcam, é uma pedida um pouco mais arriscada, mas também recomendada para o apostador pagando 2,08. Boa, então acho que é isso, né, Matheus? Fechamos só repassando aí as principais dicas aí para esse São Paulo e Fluminense. O nosso recap aí de dicas fica o mais de 2 gols pagando 1,7 e o outro aposta um pouquinho mais de risco, né? Até paga mais, mas que também vale a pena tanto quanto o ambas marcam pagando 2,08. Fica aí essas duas recomendações para o apostador. Boa, Matheus. Então é isso, fechamos aí mais uma edição do Bets do Dia. Valeu demais pela sua audiência. E lembrando, tá? Visita o nosso site lá, tvbet.com, entra no nosso YouTube, curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, porque a cada dia mais conteúdos destinados para você, apostador esportivo. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Valeu, Tamo galera. junto, meus Tamo queridos. junto.